Oi, Chilene, bom dia. Que bom começar a semana vendo você aqui. Vamos lá, né? Começar falando do nosso amado Pai, amado Jesus, o nosso noivo, do Espírito Santo e daquilo que realmente traz valor para a nossa vida, né? É isso aí. Só um minutinho que eu já começo, tá? A paz do Senhor, Chilene. Ó Espírito Santo, nós estamos aqui novamente, né, na presença do Senhor. E que essas palavras que forem ditas aqui, Senhor, não seja através da minha boca, mas pela sua. Que eu possa ouvir, Senhor, na voz do teu coração, Pai, e transmitir. Que o Espírito Santo fale através de mim. Vamos juntos fazer aquilo que precisa ser feito. Que cada palavra seja como semente, que caia em um terreno que esteja pronto para receber, de forma que possa frutificar, né, e trazer muitas outras coisas boas também para outras pessoas. Conduza toda essa live com toda a sabedoria que vem somente de você. Muito obrigada. Amém. Santos, Maria de Fátima. Maria de Fátima, bom dia. Bom dia. Bom, hoje, se vocês quiserem separando a passagem, eu vou ler uma passagem que está em 2ª Carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 1 e verso 2. Tá? 2 Coríntios 4, verso 1 e verso 2. Hoje eu vou falar sobre aquilo que não é a nossa realidade, né? Eu falo sempre isso. Oi, Kelly, bom dia. Eu falo sempre sobre o nosso mundo que a gente vive, aquele que a gente enxerga com os nossos olhos naturais, os nossos olhos carnais, ele não é e não pode ser a nossa realidade. E quando a gente entende verdadeiramente isso, através da nossa identidade em Cristo, através de saber que a nossa origem é desde antes da fundação do mundo. Oi, Má, bom dia. Marinalva, bom dia. Bom dia, gente. Quando a gente entende, sabe, que a nossa origem verdadeira não é aqui, a nossa origem não é a barriga da nossa mãe. Quando a gente entende que a nossa origem ela é antes da fundação do mundo, porque nós já existíamos antes de vir para cá. E que a nossa vida aqui ela é apenas passageira, né? Ela é um processo, é um período que é necessário passar, mas que um dia nós vamos voltar para a casa do nosso Pai. Mas não é por isso que Ele não está nos guiando o tempo todo. E é justamente por isso que Jesus Cristo, Ele precisou vir ao mundo e Ele precisou deixar, né? Ele falou que eu vou, mas eu deixo o Espírito Santo em você. Para que Ele possa te ensinar todas as coisas e que Ele possa te fazer lembrar de todas as coisas, sabe? Lembrar. Porque muitas coisas nós vamos ter que lembrar e a gente, por nossa própria memória, a gente não vai ter capacidade de lembrar das coisas. E é por isso que a gente precisa do Espírito Santo para trazer essa memória para a gente. Para trazer essa origem verdadeira que é desde antes da fundação do mundo. E como que a gente descobre isso? Lendo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia, porque é lá onde Ele deixou o manual de vida. Então, se a gente não lê, se a gente não busca ouvir pessoas que já leram, que explicam algo a respeito, que tiveram revelações, se a gente não busca testemunhos de pessoas que viveram milagres, maravilhas, sinais, né, através do Espírito Santo, como que a gente vai crer? Como que a gente vai viver? Porque na Bíblia o Senhor fala, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra dele. Ouvir. E esse ouvir é você ter revelação do que está escrito, é você ter revelação do que quer dizer a palavra dele. É você ouvir de diversas formas, né? Que ele pode nos falar das mais diversas formas. Ouvir através de sonhos, ouvir através de visões, ouvir através de pessoas, ouvir através de ambientes onde você está. Existem diversas formas de ouvir a palavra, a voz do Senhor. E a mais fácil, de mais fácil acesso é a Bíblia, né? Então a gente precisa focar mais, se a gente quiser verdadeiramente ter esse ouvido aguçado espiritual. Por quê? Engraçado que eu estava ontem conversando com meu filho Miguel, né? E ele falou assim: oi Gabi, bom dia. Que ele teve uma memória de quando ele tinha o quê? Menos de 2 aninhos, sabe? Veio uma memória na mente dele, aí no começo eu pensei assim, eu falei, ele deve ter visto alguma foto, né, alguma coisa assim.
Ele teve uma memória de quando a gente estava numa igreja e ele começou a chorar muito e eu saí com ele, deixei o pai dele com o Pedro. E ele começou a dar detalhes dos desenhos da janela da igreja, ele começou a dar detalhes de como que foi o nosso caminho de volta até chegar em casa, dos móveis, da disposição dos móveis em casa, do formato da mamadeira dele, das cores da mamadeira dele. Ele começou a falar tudo, eu falei assim, meu Deus, que é isso? E assim, ele tinha menos de 2 aninhos de idade e veio essa memória por algum motivo na mente dele, ele começou a me contar. Né? E não, a gente sabe que não é normal a gente lembrar de uma coisa que aconteceu quando tinha 2 aninhos de idade. E aí me trouxe muita memória, né? A questão do Espírito Santo, do quanto ele nos faz lembrar de tantas coisas. E é por isso que não há problema, não há situação que a gente passe que não tenha solução, não há, porque tudo está resolvido. Porque assim, o Espírito Santo, imagina, ele estava conosco antes da fundação do mundo. Quem mais do que ele conhece tudo o que se passou na nossa vida, todos os detalhes da nossa vida. Ele estava presente durante todos os traumas que nós tivemos, durante toda a nossa vivência, durante todas as vezes que nós somos machucados, que nós somos feridos, durante todos os nossos processos de alegria também. Ele estava o tempo todo. Então, quem mais para poder trazer cura para o nosso coração e para a nossa alma, a fim de que esteja cada vez mais acessível o nosso coração, o coração do Pai, a gente precisa curar o nosso coração. E quem mais do que Ele para poder nos fazer lembrar de situações que talvez a gente vai precisar lembrar, para que a gente possa obter a cura disso, né? Às vezes, por exemplo, tem pessoas que não conseguem ter um relacionamento com Deus como pai, né? Como um pai amoroso, como um pai bondoso, como um pai fiel, porque na vida terrena tiveram pais muito ruins. Então, a memória terrena, ela acaba puxando a semelhança do pai celestial com o pai terreno. Então, se meu pai terreno, ele foi cruel, se meu pai terreno, ele é um pai arrogante, se ele é um pai que não entende nada da minha vida, que não quer saber dos meus problemas, que não quer entender o que se passa no meu coração, meu pai celestial também vai ser assim. E aí tem essa dificuldade de relacionamento com Deus, com o nosso pai celestial, por conta do pai terreno. Então, até que o Espírito Santo mostre no nosso coração que não tem nada a ver, que o nosso pai celestial, ele é supremo, ele governa sobre tudo, ele é o criador de tudo, ele é ele que nem é incomparável, ele tem atributos que são incomparáveis com qualquer pai celestial, né? Com qualquer pai terreno, aliás. Então, quando a gente descobre a nossa verdadeira identidade, da nossa origem, que o nosso pai terreno, ele é apenas um pedacinho do percurso, né? É alguém ali especial que Deus escolheu de fato, de onde você pudesse vir, mas é apenas um pedacinho da sua história. O nosso pai verdadeiro, ele é o nosso pai celestial. É nele que a gente tem que manter o nosso coração. É nele que a gente tem que buscar ajuda. É nele que a gente tem que chegar, né? Através de Jesus, os pés de Jesus, chegar nele para poder chegar ao Pai. É nele, não tem outra forma. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que o nosso pai terreno, que a nossa mãe terrena, os nossos irmãos, pessoas queridas que passaram por nós, são todas as mesmas pessoas perante os olhos de Deus. Somos todos irmãos, na verdade, em Cristo, né? E que todos tiveram problemas, todos tiveram dificuldades que vieram dos seus pais, dos seus avós, e que talvez eles não tiveram a oportunidade de encontrar verdadeiramente Cristo ainda, né? De ter esse encontro com o Senhor. Mas enfim, eu não sei nem por que eu tô falando tudo isso, porque não era a minha intenção falar de tudo isso, mas se o Espírito Santo quis que eu falasse, né, lá foi. A minha intenção hoje de ter colocado esse título, né, O Seu Mundo Não é o Mundo que Você Pode Ver, é porque assim, à medida que a gente vive o Evangelho verdadeiramente, a gente percebe que se você se prender às coisas que você enxerga, às coisas que você ouve, aquilo que você vive no seu dia a dia, você cada vez mais vai se distanciar do mundo espiritual. Cada vez vai se distanciar de um mundo que existe, que é real, que é espiritual e que muitas pessoas não enxergam, que muitas pessoas não o veem, sabe? Eu estava conversando com uma amiga outro dia e ela falando assim que ela ainda não tinha coragem de falar numa live as coisas como que ela conheceu Jesus, porque ela ainda não estava preparada, né, para expor isso assim de uma forma. Mas eu falei para ela assim, a minha fé, ela fica até mais fortalecida quando eu escuto esse tipo de testemunho, porque mostra a realidade do mundo espiritual.
Porque muitas pessoas, dependendo da instituição onde elas frequentam, de onde elas vieram, né, se vieram muitos e muitos anos, às vezes através de uma instituição, fica muito distante desse mundo verdadeiro espiritual. Não que é o que eu queria que passasse, porque o que ela estava comentando era o seguinte, que ela foi num lugar onde era um centro de Ubanda, alguma coisa assim, né, envolvendo essas coisas assim, a gente, quem é cristão, né, quem segue os princípios da Bíblia e Jesus Cristo sabe que existe um reino de trevas e existe um reino de luz. E ou você é de um ou você é do outro, não tem como misturar as duas coisas. E nessa busca por melhorar, né, uma situação desafiadora que ela estava vivendo na vida dela, né, nessa busca, como eu já falei, que é uma linha muito fininha, né, às vezes a gente está com dificuldades, com problemas e sai buscando vários lugares para poder se encontrar, porque ainda não encontrou a verdadeira identidade. E aí nessa busca ela foi cair nesse lugar, né? E ali ela teve a presença de vários... presenciou, né, várias pessoas endemoniadas e muitas coisas ali acontecendo. E depois ela foi viajar, e bem na mesma semana ela foi viajar, e nessa viagem ela teve a oportunidade de frequentar uma igreja muito pequenininha. Era uma igreja, ela disse que era uma igreja evangélica, muito pequenininha, que tinha um casal que estava viajando com ela, que ia a essa igreja, e chamou ela para ir. E ela falou assim, tá bom, eu vou, tô aqui sem fazer nada, eu vou. E quando ela chegou nessa igreja, ela ali, o demônio se manifestou de verdade no corpo dela, né? Devido a tudo que ela tinha procurado na semana anterior, né? De tudo que ela tinha vivido ali, e ele se manifestou ali. E ali ele foi expulso, e ali ela teve a revelação de quem era Jesus Cristo na vida dela. Então, foi ali que ela conheceu Jesus. Então, assim, eu gosto de contar essas histórias que eu escuto, sabe? Porque isso traz a verdade do mundo espiritual. Que nós não estamos no mundo espiritual de brincadeira. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta ela é espiritual. A nossa luta é espiritual. Só que o mundo espiritual a gente não enxerga, mas nós enxergamos o mundo natural. Por isso que ao andar pela terra, a nossa vida, ao andar pela terra, ela tem que ser focada no mundo espiritual, ela tem que ser focada naquilo que a gente não enxerga. Só que, por outro lado, existem algumas pessoas que focam muito na parte das trevas, com medo das trevas, e não é isso que o Senhor Jesus Cristo quer. Não é isso que nós que vivemos o verdadeiro, né, que estamos buscando viver o verdadeiro evangelho, nós precisamos fazer. Porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de ousadia, Ele nos deu um espírito de amor, de ousadia, né? Então não é espírito de medo. E aí, o que nós precisamos fazer é focar em Cristo. Quando nós focamos em Jesus Cristo, de saber quem Ele é, estudar a história dEle, estudar os apóstolos como que tiveram uma vida com Ele através da Bíblia, quando nós passamos a conviver com pessoas que louvam, que adoram o nosso Deus, o nosso Pai, que foi tudo isso que essa minha amiga começou a fazer depois que ela teve a revelação de quem era Jesus na vida dela e do que estava de fato acontecendo na vida espiritual dela. Ela se envolveu com tudo isso, assim como eu estou envolvida agora, assim como alguns de vocês também estão. Então, quando você começa a participar, mudar o seu ambiente, começar a participar de lugares onde tem pessoas que estão buscando adorar o verdadeiro Deus, sabe? Que estão buscando ali louvar ao Senhor, a ser gratos por aquilo que tem, a praticar generosidade, tantas outras coisas que Ele fala na palavra dEle, com o coração, buscando ter um coração cada vez mais semelhante ao dEle, puro, buscando ter um amor verdadeiro, genuíno, sincero, sem julgamento, sabe? Sem nada disso. Quando nós focamos em quem Jesus Cristo é verdadeiramente, você não tem medo de nada e você não pensa mais no que o inimigo pode fazer. Porque a palavra do Senhor diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor, mas ao redor estão todos os anjos de Deus. E o Senhor disse que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, que somos nós que acreditamos nisso. Né? Nós acreditamos no que Jesus Cristo fez por nós e nós acreditamos que Ele morreu numa cruz, que Ele levou embora os nossos pecados, enfermidades, dores, escassez, levou tudo, é um conjunto. Ali os céus se abriram, anjos
começaram a subir, começaram a descer, o céu foi aberto. Tivemos a oportunidade de ter contato de novo com Deus, de ter relacionamento com Deus, que é o nosso Pai. Nós conversamos, entendemos o coração do nosso Pai através do Espírito Santo. Conseguimos buscar o nosso caminho de volta para a nossa origem. Conseguimos de volta entender qual o propósito, o chamado de Deus para as nossas vidas. E partilhamos o evangelho dele aqui na terra, né? E partilhamos, levando essa expressão verdadeira do evangelho. E quando nós vivemos isso de coração, verdadeiramente, né? Nós entendemos que os anjos estão o tempo todo conosco a nosso serviço. Entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que seguem de acordo com o propósito dele. Sabe, gente, são nas coisas pequenininhas. Quando a gente começa a observar a nossa vida no nosso dia a dia, quando o nosso foco está mais no mundo espiritual, as pequeninas coisas que você observa no seu dia, elas fazem diferença em tudo. Mas tudo depende do que você crê, do que você acredita que é. E precisa crer, porque não adianta, a fé, ela já existe em você, que ela foi dada por Deus, mas você precisa crer. E o crer vai vir somente de ler, de estar em contato, de conviver com pessoas, de viver essas experiências, de ver esses testemunhos. E precisa haver uma decisão de forma intencional a viver isso na sua vida, senão você não vai conseguir. Não vai. Porque a força que te puxa do mundo, ela é muito maior, ela é muito mais forte do que isso. Então, se você de forma intencional, você não decidir, eu quero viver uma vida com Jesus, eu quero viver tudo que ele tem para me oferecer, não adianta, você não vai conseguir se você não tomar decisões na sua vida de viver isso. E muitas pessoas acham que, às vezes, viver com Cristo é prisão, né? Porque, infelizmente, algumas instituições, elas apresentam isso. Ah, se você vier, a partir do momento que você segue uma vida com Cristo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer mais outra coisa. E não é verdade. Pelo contrário, Jesus ele veio para nos trazer liberdade. Com Cristo nós somos livres, livres, como ele sempre quis, como nosso Pai sempre quis, o livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher o que a gente quiser, né? O que a gente quiser. Acontece que o nosso comportamento ele vai estando cada vez mais próximo de Jesus, porque é isso que a gente almeja, é isso que a gente deseja, porque é tão bom ter essa paz com ele, é tão bom viver em paz mesmo em meio a conflitos, sabe? É tão bom você conseguir sentir o coração de Deus, de ouvir a voz dele, de levar essa voz para outras pessoas, que você não quer mais nada além disso. Então, o nosso comportamento é uma coisa que acontece muito de forma natural, ele vai mudando, os nossos gostos eles vão mudando, a gente vai deixando de viver algumas coisas e passando a viver outras. Isso acontece de forma natural. Então, nós somos livres, livres nele. É a verdadeira liberdade. E são coisas tão simples, por exemplo, sabe, que o Senhor, ele faz conosco no nosso dia a dia, que eu vou contar algo muito simples, gente, mas é só para você ver o quanto a gente precisa observar no nosso dia a dia. Eu fiz a matrícula do meu filho mais novo numa escola de inglês. E quando eu fiz a matrícula, eu falei, olha, ele precisa fazer as aulas de terça e quinta. Tem escrito isso no papel e tudo mais, porque são os dias que ele está livre. De segunda e quarta ele tem futebol e ia ficar muito cheio o dia dele, não é o que eu quero, né? E aí, ficou tudo certo, já tinha matriculado, preenchido o papel, tudo certinho. Na semana que a gente conversou um pouquinho antes, há poucos dias atrás, ela foi conversando, falou assim, então, né, de segunda e quarta ficou tudo certo. Aí eu falei, não é de segunda e quarta, é de terça e quinta, porque lembra que eu te falei, tá. Aí ele falou assim, Fabiana, é mesmo, mas é que não abriu turma de terça e quinta, só tem turma de segunda e quarta. E na hora, gente, é lógico que nós somos humanos, na hora subiu aquela coisa assim de querer ficar com raiva, sabe? Mas como assim? A gente combinou, ela quis me enganar, eu tinha falado, eu tenho todos os papéis falando que é de terça e quinta, né? Como assim segunda e quarta? Então, na hora, subiu aquele nervosismo mesmo de querer pensar mal da pessoa, de que ela tinha feito, né, até de propósito para poder vender talvez um curso. Mas, na mesma hora, o Espírito Santo testificou no meu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem de acordo com o seu propósito. E ali eu falei, tá bom, Senhor, eu te amo, eu sinto o seu amor e eu estou buscando viver de acordo com o seu propósito. Então, todas as coisas concorrem para o bem. E aí foi onde eu mudei a minha postura para falar. Agora eu pensei, tudo bem, então tá bom, muito obrigada e a gente se vê quando começar. E mudei, e ali já saiu aquele sentimento ruim.
E aí, o meu filho já fazia essa escolinha de inglês de segunda e quarta também. Só que ele disse que queria conhecer outra escola e que ele não estava gostando dessa escola. Então, o que ele fez? A gente foi visitar essa semana, no sábado agora, no último sábado, outra escolinha de inglês. E adivinha, só tinha turma de terça e quinta. Gente, é lindo demais isso, não é? Só tinha turma de terça e quinta, não tinha turma de segunda e quarta. Então, eu falei, aí eu entendi. Eu falei, Senhor, meu Deus, como você é lindo, nos pequenos detalhes você resolve tudo, mesmo quando eu não sei de nada, mesmo quando a minha carne quer gritar, mesmo quando eu quero achar que eu tô certa, mesmo quando eu quero achar que eu tenho que tomar a direção das coisas. E ali, gente, nessa pequena coisa que aconteceu, o Senhor foi ministrando muita coisa no meu coração. Primeiro, confiança, confiar nele, independente do que aconteça. Não importa se é uma decisão tão pequenininha como essa, durante um dia de curso, como uma decisão de ter que viajar, como uma decisão de você ter que trocar de cidade, de emprego, não importa. Confia nele, espera o direcionamento dele, né? Outra coisa, paciência, relacionamento com o outro, enxergar no outro um amor verdadeiro sem julgar. E ele foi ministrando muita coisa no meu coração ali que eu, poderia ter colocado em prática logo no comecinho, mas ele mostrou que o meu coração ainda não estava pronto para colocar em prática no comecinho, que eu precisei ainda de um tempinho para ser preparada, sabe? E ali eu sei que na próxima vez que acontecer alguma outra coisa, o meu coração já vai estar mais preparado. E é assim. Agora, se eu não observo isso, você vai falar assim, não, é coincidência. Aconteceu, é coincidência. Gente, isso não é coincidência. A partir do momento que a sua vida, você entende que não é mais você que vive, mas é Jesus que vive em você, e que você se dispõe a viver uma vida com Cristo, guiada pelo Espírito Santo e fazendo tudo pelo direcionamento dele, porque você quis, porque você permitiu isso, tudo que acontece na sua vida vai ser por direcionamento dele. Então hoje resolveu tudo, né? Problemas que se eu fosse resolver, se eu fosse brigar com a pessoa, imagina se eu fosse brigar e que ela de fato abrisse uma turma só por minha causa e eu tivesse que fazer ali a aula de segunda e quarta, de terça e quinta realmente. Como que seria quando eu descobrisse que depois na outra escola só teria de segunda e quarta? De terça e quinta, aliás. Eu iria ter que voltar, ou eu iria ter que desistir da escola de futebol, ou eu teria que voltar naquela escola e pedir desculpa para ele e falar que eu queria de novo voltar. Então, percebe como de uma forma ou de outra, mas eu iria ter que aprender? Então, assim, as nossas decisões, as nossas atitudes, a gente precisa aprender com elas. Porque se a gente não aprender, vão vir outras situações que você vai ter a oportunidade de aprender de novo, só que vai doer mais. Porque se eu tivesse que voltar, imagina, eu ia ter que, tudo bem, aí ia entrar, o Senhor ia me ensinar a humildade, de ter que voltar, pedir desculpa, falar que eu fui grosseira. Então, eu iria ter que ir lá e entender um pouco mais sobre a humildade. Mas eu consegui enxergar isso antes, então eu não precisei chegar nesse ponto. Percebe? Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que seguem de acordo com o seu propósito. A Alexandra colocou verdade, tudo coopera em Romanos 8, 28. Obrigada por contribuir, Alexandra. Que lindo, né, Kelly? Verdade, amém. Então, é isso, gente. A nossa vida, ela tem que ser diariamente um testemunho do Senhor. Todos os dias a gente tem que olhar para trás, sabe, no final do dia e falar assim, o que eu aprendi hoje? O que o Espírito Santo me ensinou hoje? Não é pra gente olhar pro nosso dia e falar assim, o que foi bom e o que foi ruim. Não, não é isso. Não se trata disso. Porque não existe o ruim e não existe o bom. A única coisa que existe é o que eu aprendi, né? E o que eu tenho para aprender com o que aconteceu. E diante disso, a gente vai aprendendo a viver uma vida com um fundamento realmente na fé. Com um fundamento verdadeiro, sabe? Com um fundamento firme, sólido, de verdade. Porque você não passa a olhar para as coisas com o olhar de que foi ruim, de que foi bom, do que você ganhou e do que você perdeu. Não, você passa a olhar com o olhar de Cristo verdadeiramente. Tá, Senhor, aconteceu isso. Aqui eu preciso me arrepender.
Aqui eu preciso olhar para trás, ver quais pessoas que eu magoei, se for o caso, voltar lá, pedir perdão, me reconciliar com elas. Nessa situação eu precisava ter aprendido sobre humildade, eu não aprendi, então me arrependo disso, na próxima vez eu vou prestar atenção, sabe? Porque é um desejo do nosso coração, que o nosso coração seja cada vez mais próximo com o de Cristo. Porque nós vamos errar e erramos todos os dias nessa situação. Os sentimentos, as emoções, eles vêm, mas aqueles que estão com o Espírito Santo guiando, o autodomínio que é um fruto do Espírito Santo, ele vai nos ensinar a lidar nessas situações quando a gente permite, né? Quando a gente permite, ele vai nos ensinar. Isso é maravilhoso, né? Então, o nosso mundo, ele não pode ser aquele mundo que a gente enxerga o tempo todo. A gente tem que olhar para as coisas e trabalhar e estudar, olhando a nossa casa, os nossos afazeres, o nosso dia a dia. E a gente tem que olhar e falar assim, tá, Senhor, eu estou aqui. Mas eu sei que espiritualmente eu estou sentada com você no seu trono à direita do Pai. Espiritualmente eu estou com você. Eu estou com você. Então eu não quero que o meu corpo ou a minha alma façam coisas aqui na terra que não condiz com aquilo que você planejou para mim espiritualmente. Mas eu não sei fazer isso tudo sozinha, então me ensina, porque eu preciso de ajuda. E assim vai ser no decorrer do nosso dia, de todos os nossos dias. Só que a nossa forma intencional, ela precisa ser, sabe? Precisa ser de forma intencional isso. A gente precisa acordar entendendo que o nosso mundo é espiritual. Entendendo que as coisas que acontecem em volta, muitas coisas são espirituais, que muitos sinais que o Senhor manda de forma muito sutil, assim, sabe? Através de pessoas. Semana passada, por exemplo, no mesmo dia, eu recebi mensagem de 2 pessoas perguntando se estava tudo bem comigo, porque tinham passado o dia todo pensando em mim. E aí eu falei assim, não, tá tudo bem. Obrigada por ter pensado, agradeço, né, a preocupação e a disposição em perguntar se tá tudo bem, mas tá tudo bem. E aí depois, quando foi no domingo, ontem, né, no domingo, o Senhor trouxe a revelação para mim no meu coração. O porquê que essas pessoas tinham entrado em contato comigo, o porquê que elas estavam preocupadas naquele dia. E aí eu fui ligar os pontos de algumas coisas que tinham acontecido naquele dia. E eu percebi que teve uma situação que não estava tudo bem e que eu nem tinha me dado conta. E que essa situação que não estava bem tinha um motivo. E ele me fez lembrar desse motivo. E hoje, ontem mesmo, eu já resolvi isso. Então, assim, gente, estar sensível, sabe, para o mundo espiritual e para as coisas que acontecem à nossa volta, é muito lindo, é muito bonito, quando você sabe que o seu direcionar, que o Espírito Santo ele vai te direcionar em todos os caminhos, em tudo tem valor na sua vida, tudo a gente tem que prestar atenção. Uma pessoa te manda mensagem, sabe, uma pessoa que às vezes você não está acostumada a falar com ela, você fala, opa, o que tem aqui? O que essa pessoa quer? Senhor, me ensina a ver o coração dessa pessoa para saber se ela está sendo sincera, se ela está sendo verdadeira, se há amor, né, no que ela está dizendo, se há verdade, se tem alguma intenção por trás disso que eu não sei, se há um motivo errado do coração dela tá me pedindo alguma coisa, se não há. Então, assim, é o discernimento de espírito, que é outro dom do Espírito Santo, né? Ele nos dá esse discernimento de espírito. Então, andar com ele é a gente prestar atenção durante todo o decorrer do nosso dia. E aos poucos, conforme você vai ligando esses pontos e você vai vendo que existe ali algo que foi ensinado, você vai perceber como que Deus fala com você. Então, assim, Deus fala conosco o tempo todinho. Só que às vezes a gente não está preparado espiritualmente, com os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, a sensibilidade do coração, a gente não está pronto para poder ir linkando esses pontos, sabe? E começar a observar, assim, o trajeto que o Espírito Santo está fazendo para ele poder te mostrar alguma coisa. E então, essa semana, assim, eu quis trazer... Na verdade, eu não quis trazer, gente. O que eu escrevi, assim, os versículos bíblicos e as outras coisas que eu ia falar não tem nada a ver com isso. Mas amanhã eu falo, se o Espírito Santo me permitir, do que eu escrevi aqui. Hoje eu falei coisas que eu nem sabia que eu ia falar, não era nada disso. Mas enfim, sobre a voz de Deus. Então a voz de Deus não é uma voz somente audível.
Não é somente uma voz que você sente no pensamento. Não. A voz de Deus é no seu dia a dia. A voz de Deus é quando você começa a linkar esses pontos, como esse exemplo que eu dei do futebol e do inglês do meu filho, como esse exemplo que eu dei de 2 pessoas que entraram em contato comigo no mesmo dia. A voz de Deus, ela é no nosso dia a dia. Você precisa estar atento às coisas que acontecem no seu dia, sabe? Se for preciso, escreve. Muitas vezes eu escrevo, eu pego o meu caderno, chego no final do dia como se fosse um diário mesmo. E eu escrevo: hoje eu fiz isso, isso e isso, agradeço ao Senhor por isso, isso e isso, muito obrigada, Jesus, e começo a agradecer, sabe? A voz de Deus é assim, nas coisas do nosso dia a dia, as pessoas que entram em contato conosco, os seus afazeres. Hoje, por exemplo, eu estava ali lavando louça, mas a louça não era minha. A louça hoje era do meu esposo, que aqui cada um tem o seu dia de fazer as coisas, né? Então, hoje a louça não era minha, hoje a louça era do meu esposo. Mas me deu muita vontade de fazer isso para ele. Eu falei assim, não, eu quero fazer isso para ele. Eu quero lavar a louça, eu quero deixar ali o liquidificador prontinho para ele fazer a vitamina quando ele chegar da academia, porque eu sei que ele vai querer, e o outro liquidificador havia quebrado. Então eu já peguei um que tinha de reserva, já coloquei ali. Deixei tudo pronto, me deu vontade, sabe, de servir ele dessa forma. E eu tenho certeza que esse movimento de estar servindo ele dessa forma hoje vai causar algo no coração dele, que o Senhor precisa conversar com ele sobre alguma coisa sobre isso, que eu só vou saber daqui para frente. Mas enfim, é isso. Tão linda essa sensibilidade da voz, não é verdade, Alexandre? É lindo demais, gente. É lindo. É que às vezes as pessoas dificultam, assim, muitas pessoas acham que precisa ser algo muito sobrenatural, que se precisa ser algo muito espiritual, sabe? Mas as coisas espirituais são no nosso dia a dia, são nas pequeninas coisas que a gente faz, que a gente vai perceber e começar a ouvir a voz do Senhor. É nessas pequeninas coisas que a gente faz. Pequeninas coisas. Eu tive ontem à noite, eu tive um dia assim de uma gratidão que foi sobrenatural. A gente percebe quando é uma coisa fora do nosso normal, porque muitas vezes a gente é grato, né? A gente, né, agradece ao Senhor e louva e adora, e no nosso dia a dia a gente é grato. Porém, ontem foi um dia que foi uma gratidão que eu percebi que não era de mim. Era uma gratidão, assim, uma coisa que queimava no meu coração. Era como se eu estivesse agradecendo por algo... Sabe quando você recebe algo muito, muito, muito bom? Que você, assim, é algo que você estava esperando muito e você recebe, você dá pulos de alegria, seu coração quer gritar. Então, eu estava me sentindo assim. E não tinha acontecido nada de tão diferente. Mas eu sei que eu passei o dia inteiro ontem com muita gratidão no coração, com muita gratidão. Eu agradeci o Senhor assim o dia inteiro, assim, nossa, eu tava muito sensível para observar as coisas maravilhosas que Ele tem feito na minha vida, sabe? E na vida de tantas pessoas. Então, muito grata. E aí, quando foi à noite, eu falei, Senhor, eu quero ter um sonho profético. Essa gratidão toda, eu quero que o Senhor continue falando comigo durante o sonho. Fala comigo, continua, eu quero escutar o seu coração durante a noite. E ali Ele me deu um sonho profético nessa noite. Eu não posso ainda falar dele, mas foi um sonho muito bom. E aí hoje de manhã eu já compartilhei com meu esposo e a gente está ali tentando juntos entender agora o que o Espírito Santo quis nos dizer através daquele sonho. Mas é assim, de forma intencional, você também pode escutar a voz de Deus, sabe? De forma intencional. E existem muitas e muitas outras formas. E é isso, gente. Acabei falando que eu não ia falar, mas tá tudo certo, né? O fato é que o título que eu havia colocado, o seu mundo não é o mundo que você pode ver, é justamente sobre isso. Marinalva colocou. João 14. Não se turbe vossos corações. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu estaria dito, pois vou preparar um lugar para você. Ai, eu amo essa passagem, Marinalva. Eu amo essa passagem. Gente, Jesus já tem o nosso lugar preparadinho ao lado dele, né? E espiritualmente nós já estamos com ele. É lindo isso. Então é isso, gente. Nos vemos amanhã, mesmo horário, 6 horas, tá bom? E assim, vou deixar aqui um pedido para você, se você sentir no coração de fazer, né? Que você é livre para você fazer o que você quiser. Essa liberdade que o Senhor nos dá. De prestar atenção no seu dia. Presta atenção e se perceber algo que aconteceu que foi um pouquinho fora da normalidade,
alguma pessoa entrou em contato com você que não costumava entrar, uma pessoa te deu um presente, alguém te ligou, aconteceu um fato dentro da sua casa, do seu trabalho, alguém que te chamou a atenção, um paciente ou algum outro profissional de onde você trabalha, enfim. Começa a prestar atenção no seu dia e peça ao Espírito Santo direcionamento para você entender tudo que está acontecendo no seu dia. E vai ligando isso. Se precisar, anota. Às vezes, uma coisa que você anotou hoje só vai fazer sentido para você daqui a alguns dias, algumas semanas, meses, até anos. Eu tenho coisas anotadas desde 2017, que é quando eu comecei a ter esse hábito de anotar todas as coisas. E de vez em quando eu volto nas minhas anotações e eu vejo, nossa, isso aconteceu, isso já aconteceu, isso também, isso foi assim, para eu chegar nisso foi assim. E ali eu fui entendendo as formas de Deus falar comigo, porque eu fui ligando todos os pontos e vendo todas as vezes que acontecia alguma coisa e o que não acontecia. E eu fui entendendo o porquê. Então eu fui ficando mais sensível dessa forma para escutar a voz do Senhor, para entender como que Ele queria se relacionar e conversar comigo, sabe? Desde 2017 que eu tenho muitas coisas anotadas. E todos os meus sonhos, gente, todos, independente se eles foram proféticos, se não foram, porque eu não sei, o Espírito Santo vai me revelar só depois. Eu anoto, tem um grupo do WhatsApp que eu compartilho, inclusive, com meu esposo, esse grupo. E tanto ele quando sonha, quanto eu quando sonho, a gente sempre escreve ali. Então hoje a primeira coisa, quando eu acordei, eu só dei bom dia pro Espírito Santo, bom dia pro meu Jesus. Falei assim, Senhor, eu vou abrir o meu WhatsApp, que não é a minha prática, né, de mexer no celular quando eu acordo, mas só para acessar esse grupo. E ali eu comecei a digitar todo o meu sonho para compartilhar com ele. Porque às vezes o Espírito Santo ministra algo no coração dele e que não ministrou no meu. Então a gente vai conversando até a gente chega a alguma coisa, né? Afinal, homem e mulher, marido e mulher, vocês são um só. Somos um só, né? E assim, anoto sonhos, anoto visões que o Senhor me dá, às vezes durante orações, às vezes durante lugares que eu estou, em momento de louvor, eu tenho alguma visão, eu anoto. Tudo eu anoto, gente. Tudo eu anoto. Porque eu sei que o Senhor quer me revelar algo através do que eu vi. E essa é a dica que eu dou pra vocês. Um beijo. Até amanhã, gente.